A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil, 23 de setembro de 2025, terça-feira, Vila Antonina, Ezequiel capítulo 37. Walter Cooperador pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deus aonde nós aprendemos a servir em espírito e em verdade. Irmãos, este Deus nos surpreende em tudo, né? Esse Deus, ele fala com as nossas almas, né? Ele revela, ele mostra o seu poder na vida de cada um, né, irmãos? Então, vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todos os movimentos e de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Irmãos, nós vamos ler onde o Senhor nos trouxe na epístola escrita aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento,
se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, prezados ouvintes que estão aqui hoje, reunidos nesta mesma comunhão em que estamos, no mesmo sentido em que viemos aqui para cultuar o Senhor nesta noite, Deus nos traz a leitura, esta palavra, uma carta, não tão extensa, mas uma carta que o apóstolo Paulo escreveu àqueles que estavam em Éfeso, lá no início, quando na apresentação da carta diz então sobre aos santos que estão em Éfeso, e faz aqui, acrescenta alguma condição, uma qualidade, e fiéis em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, que esta carta, ainda que contenha orientações, em algum momento vai mexendo com as questões humanas e até algumas do dia a dia daqueles que outrora andavam como todos os demais, mas quando então, aqui o assunto que fala sobre a unidade da fé, já então dá-se a entender que tinham já conhecimento, já tinham ouvido falar, tinham recebido testemunho, outros tinham crido, já também alguns batizados, porque entra em diversos detalhes que para nós soam como algo que é peculiar, é familiar para nós, falando um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, ou seja, não deixa nada de fora. Aquele que, tendo esta consciência, a fé estando no seu coração, tendo compreendido a beleza da graça de Jesus Cristo, carrega também esta certeza, esta condição no seu coração, ainda que passando as adversidades que passamos, quanta coisa ainda nesta noite aqui, nos pedidos de oração que foram apresentados, quantas necessidades. E poderia alguém dizer, mas não servem todos ao Senhor? Mas nós sofremos e padecemos como todas as gentes. Porém, no dia em que a aflição vem sobre nós, no dia em que a tentação se apresenta, no dia em que a enfermidade bate à nossa porta e quer tomar o nosso corpo, o desânimo quer nos tomar, lembremos-nos desta condição de que cada um de nós temos, de que cada um de nós um dia recebeu, e por mais fraco ou forte que possamos nos achar, sabemos que a fé em Deus e em Jesus Cristo está dentro do nosso coração, não para aquilo que se vê,
porque em algum momento, se apenas esperarmos aquilo que é palpável aqui nesse mundo, ou que possa acrescentar alguma coisa à condição humana, isto seria muito pouco diante do propósito de Cristo a cada um de nós, de salvação e de vida eterna também. E o apóstolo, escrevendo nesta parte, ele dizia: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Não estava falando com nenhum estranho, mas falando àqueles que já eram domésticos, não é? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aí, aqui não deixa dúvida alguma, mesmo tendo recebido o testemunho, mesmo tendo crido no Senhor Jesus, mesmo tendo crido na ressurreição, sofremos as influências desses sentimentos próprios da carne, quantas das vezes não desejando fazer o mal, e quando percebemos, já fizemos o que não devia, falamos o que não queríamos, olhamos o que não devíamos, fazemos alguma coisa da qual depois nos arrependemos, e tudo isto, mesmo já tendo conhecimento e tendo sido chamados, mas nesta noite, não para agravar a tua condição e nem a minha, mas para nos resgatar de algum momento difícil, a palavra é anunciada, pregada nesta noite, a trazer a lembrança que aquele que subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, pagou o teu e o meu pecado, deu a sua vida por nós no madeiro da cruz. E está escrito aqui: deu dons aos homens, e dentro dos dons que ele deu, veja que o dom da fé é algo maravilhoso, porque pela fé nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, sem nunca ter o visto com esses olhos, mas tendo sentido no nosso coração que Ele é vivo, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele venceu o inferno, venceu a morte, subiu aos céus, e nos fará um dia subir lá também, entrar para viver a eternidade no reino da glória de Deus. É isso que tem que habitar o nosso coração. Mas e as fraquezas? Deus vai te dando força e você vai se livrando delas a cada dia. Eu vou procurando deixar as minhas também a cada dia, e ninguém acha que é perfeito, e ninguém pense que não erra, pois basta estar vivo para estarmos suscetíveis aos erros, às falhas, às fraquezas e até mesmo às loucuras, mas que neste momento a boa consciência de Cristo possa tomar aqui dentro a ti, a tua alma, e você se arrepender de alguma coisa aqui dentro ainda, e reafirmar com Ele: Senhor, eu vou te servir pela vida ou pela morte. Olha a minha condição, eu sou fraco, eu estou aqui dentro, eu nem sei como eu cheguei, olha o meu dia como foi, olha a minha semana como começou, olha a minha casa, olha a minha história. Ele olhou tudo isso e te anuncia agora: vou acrescentar uma medida especial de ânimo aí, de coragem, de fé, de confiança. Você confia no Deus que te chamou? Você acredita no milagre, nos milagres que estão escritos aqui nesse livro sagrado? Você acredita na ressurreição? Você acredita que os teus pecados foram perdoados? Então dá glória ao nome do Senhor aqui dentro desse lugar, pois querendo ser aperfeiçoado, a palavra te alcança aqui dentro, alcança agora a tua consciência, purifica a tua mente, faz com que o temor a Deus e a palavra possa ser realçado nesse momento, para que todos nós aqui, irmãos, irmanados, no mesmo sentimento, no mesmo objetivo, possamos sentir que estamos chegando a uma unidade de fé, para que haja um conhecimento de Deus em nós, a sabedoria que não é humana, pois poderá ter entre nós aqueles que se dedicam, estudam, procuram ter conhecimento. Isso é bom e é necessário, e não tem como. Sem conhecimento não se trabalha, não dá, não é isso? Para ter ou
alcançar uma posição melhor no trabalho, se bem que é Deus que cuida de tudo, mas nós fazemos a nossa parte, e tudo isso é nosso, é dever nosso, nos dedicar, nos esforçar, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas tem um momento em que a capacidade humana cessa, tem um momento que são os limites, que nós não temos como evitar esses limites, não tem como, é o momento em que Deus toma conta da situação e diz, olha, chegou nesse ponto, mas esse assunto é comigo. Mas por que não vai? É porque esse assunto é com ele. Mas por que ele tem e eu não tenho? Por que o meu irmão tem e eu não tenho? Ele alcança, eu não alcanço? Isso é com ele. Vai dando glória ao nome do Senhor. Ele quis que a fé estivesse no teu coração. E nesta noite te propõe uma coisa. Ele vai te dar acesso à sabedoria divina, ao conhecimento daquilo que é santo, que é puro, que é verdadeiro. Até algum momento você olha, lê as Escrituras como lemos hoje e não entende nada. Senhor, parece que tudo isso fala e soa como estranho aos meus ouvidos. Eu sei que falou do Senhor, eu sei que falou de Jesus, mas eu não entendo nada. Nesta noite saia daqui de dentro com a sabedoria do céu sobre ti, com o discernimento, com o conhecimento daquele que é santo, que é puro, que é verdadeiro, e te convida agora para que não seja mais como meninos inconstantes que são levados por tudo aquilo que acaba alguém trazendo, e estava escrito aqui, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Quer dificuldade maior do que essa nos dias atuais? Paulo não viveu nos nossos dias. Ele escreveu para um povo que estava ali naquele lugar em Éfeso, mas os irmãos sabem, e naquela época aquele lugar era tomado de tantos espíritos, de uma idolatria terrível. Era um lugar, irmãos, que ninguém imaginaria que pudesse haver um grupo ali buscando a santificação, buscando ser salvo. Parecia que não fazia nenhum sentido, mas isso ocorreu, e ele pregava e falava e não desistia. E todas as vezes em que viermos a uma casa de oração, a palavra será pregada. Deus não desistiu de nenhum de nós e nunca desistirá. E ainda que num lugar como esse, que pode ser muito pior do que aqueles dias, num mundo tão terrível, entenebrecido em valores, pobre, miserável no conhecimento do Evangelho, quantos tomados por espíritos terríveis, acreditando só naquilo que os olhos veem, no que as mãos apalpam, mas ainda que não vemos saída, ainda que as nossas mãos estejam vazias, a fé está no nosso coração. Nós cremos no amanhã, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na virtude, nós cremos na revelação, nós cremos em visão, nós cremos em milagre, nós cremos no poder de Deus, nós cremos em dons celestes, nós cremos em linguagem, nós cremos em tudo isso, nós cremos nos dons que são derramados sobre aqueles que servem ao Senhor. Nesta noite, veja que coisa maravilhosa, chovendo, difícil, trânsito, mas nós viemos aqui, nos reunimos sob o nome de Jesus, nada nos tirou do nosso objetivo, não é? Então ouve a palavra, nada te tirará do objetivo maior, que é um dia entrar nos céus. Nós vamos entrar nos céus, nós vamos vencer as nossas lutas, nós vamos vencer as tentações, nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer esses costumes terríveis que estão no mundo. Eles não vão nos tomar, eles não vão nos convencer. Glória ao nome do Senhor. E ainda que alguns sendo tomados, como dizia, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Veja que não eram todos, mas tinham aqueles que faziam desta forma. Veja que hoje, irmãos, não que pudesse ser menos ou pior que seja, não,
mas também quantos, cometendo toda sorte de loucuras, ávidos por dissoluções, por coisas terríveis, dizendo a quem quiser ouvir, tem que se aproveitar o momento, tem que fazer tudo o que vem à mente, tem que fazer extravasar, daqui a pouco passa, a carne envelhece, a alma cobra, chega o dia em que não haverá paz, se é que tem paz hoje, mas nós estamos aqui na contramão de tudo isso, na contramão daquilo que anuncia como alegria do mundo. Eles às vezes anunciam alegria e nós choramos, eles falam de prosperidade e quantas das vezes as nossas medidas são poucas, eles falam de aproveitar o dia, aproveitar isso, aquilo, e nós estamos aqui aproveitando até os nossos segundos, dando honra, louvor e glória ao nome do Senhor. De onde vem essa força? De onde vem essa condição? De onde vem esse sentimento? É um sentimento maravilhoso que despertou no teu coração. Não importa agora a tua condição, não, mas tem desejo de ser limpo, puro, sincero diante de Deus. Vem agora, se aproxima dessa boa comunhão que a igreja está, e nós vamos aqui juntos agora. Vai o fraquinho, o que está com alguma força, aquele que compreendeu, o que não entendeu nada, todos juntos agora. Nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos louvá-lo de todo o nosso coração, para que Cristo cresça em cada um de nós. E aqui então, veja, este corpo maravilhoso da qual fazemos parte, cuja cabeça é Cristo, vai sendo fortalecido a cada dia, não pela condição humana, mas pela condição divina. Veja que aqui hoje não está falando de alguma coisa para o teu bolso, para o teu patrimônio. Se Deus quiser fazer, Ele pode fazer, e poder não lhe falta, Ele é soberano, mas está falando da condição tua diante de Deus, que é necessário que, veja, despojar de alguma coisa ainda do velho homem, ou seja, daquilo da qual Cristo nos tirou, nos limpou, mas quantas das vezes ainda carregamos alguma coisa, carregamos algum resquício. Isso não tem a ninguém aqui como um agravo de Deus, não, mas é necessário. Essa transformação ela tem que ocorrer diariamente. Hoje nós estamos aqui, cantamos, glorificamos, mas saindo daqui pode ser que a nossa boca se abra para dizer o que não deveria. Às vezes, extravejamos, ficamos nervosos, pronunciamos palavras que seriam reprováveis. Ah, meu Deus do céu! E alguém poderia dizer, mas hoje eu fiz tudo isso, está certo, mas deseja ser livre disso, dá glória ao nome do Senhor, e vamos entrando nessa boa comunhão. A palavra não vai se estender tanto, não é necessário. É necessário agora uma boa consciência de que as tuas palavras têm que serem palavras de uma mulher de Deus, um homem de Deus, os teus atos, os atos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ah, mas não é pelas obras, as obras são consequência daquilo que Cristo fez por nós e aquilo que está dentro do nosso coração. Então, se a fé em Jesus Cristo está aí dentro, externa para o mundo as obras de Cristo na tua vida. Glória ao nome do Senhor. É isso que nós temos que ter, irmãos, para que em nenhum momento entristeçamos o Espírito Santo de Deus, na qual fomos selados para o dia da redenção. Veja, fizemos um concerto, cremos. Quando ouvimos então pelas primeiras vezes falar daquele que perdoa pecados, meu Deus, como pode? Meu Deus, Ele vai me tirar dessa condição. Mas passando algum tempo, poderá ser que alguém hoje já questione alguma coisa, mas acho que não é bem assim. E a cada dia que passa, irmãos, aumentarão aqueles que se dizem entendidos, sábios e doutores, segundo o seu próprio conhecimento. Mas aqui está a Escritura Sagrada,
e hoje pregada aqui na casa de oração da Vila Ré, para dizer desta forma para você, para a tua alma: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que haja agora um desejo puro no teu coração, de se livrar de algum resquício do velho homem, de algum sentimento que antes aparecia de uma forma mais veemente, hoje já está reprimido, mas ainda está aí. Mas Deus hoje passa por aqui com a sua palavra, com uma água pura, cristalina, uma água que purifica, que limpa, que passa por alguém limpa, sem manchar o outro que está do lado. Ela vai limpando agora a nossa mente, a nossa consciência, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda confusão, blasfêmia, tudo isso agora, a malícia, seja tirada de entre vós, seja tirada do nosso coração, para que nós saímos daqui hoje, irmãos, como alguém que diz assim: parece que agora eu me sinto leve, dá vontade até de voar. Mas vai dar vontade de você sair daqui de dentro como alguém que pudesse voar sobre tudo aquilo que hoje são as aflições da tua vida, as tristezas, as lutas, as angústias, as enfermidades, as incompreensões. Purifica o Senhor a tua alma, o teu coração, a tua mente, e te dá condição agora de olhar por cima da tua prova, por cima das tuas falhas. Olha agora, a palavra está te tirando das tuas falhas, ela está te tirando agora da tua condição difícil, da dependência do velho homem, ela está te levando a Cristo a cada dia, te aproximando do modelo e da medida que é Cristo. Quantos irmãos passam as gerações, e a cada geração surgem aqueles que querem colocar as suas medidas e usando do nome de Cristo, apresentando alguma coisa pessoal para colocar medidas sobre o povo, medidas sobre a família, medidas sobre a irmã, sobre o irmão. Mas nesta noite a medida é Cristo, a medida é uma só: é amor, é misericórdia, é perdão, é compaixão, é boa ordem, é decência, é santidade. A medida é esta, tá bom assim? Se adequa agora a esta medida. A palavra vem como um gabarito, assim como quando chega lá em algum lugar e precisa despachar uma mala ou levá-la às suas mãos. Em muitos lugares já tem ali uma coisa chamada um gabarito. Passou ali dentro a bagagem, a porta é liberada para o acesso, a bagagem não encaixa, tem que tirar alguma coisa para poder encaixar no gabarito. Está aqui o gabarito hoje, não é fala humana não, é a palavra de Deus. Encaixa agora a bagagem da tua vida neste gabarito maravilhoso, e vamos fazer essa viagem em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa viagem olhando à frente aos céus, pois um dia nós temos que entrar naquele lugar maravilhoso. Não perca a tua paz, não perca o teu tempo envolvendo em questões que não vão levar a lugar nenhum. Não, dedica o teu tempo a clamar ao Senhor, a louvá-lo, a servi-lo de um coração sincero. Nem sempre serás compreendida, nem sempre serás reconhecido, nem sempre serás reconhecida. Não te preocupe em fazer alguma coisa para que esses olhos humanos possam ver, mas faz, ainda que oculto a esses da terra, mas teu Pai que está nos céus vê tudo. É um Deus maravilhoso, é justo, é santo, sua balança é fiel, sua balança é verdadeira. Hoje Ele pesa aqui a tua vida nesta balança maravilhosa. Achou a irmã aqui carregando um fardo muito grande, de incompreensão, de tristeza, de angústia, oprimido por alguma força humana, oprimido pelos medos desta vida, pelos medos de tornar a
a fazer o que fazia antes e não desejando mais, mas em nome do Senhor Jesus, receba a força da parte de Deus aqui dentro, a fé seja acrescida agora na igreja, e todos num único sentimento nós vamos dizer: ó Deus, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, manifesta em mim a tua misericórdia, manifesta em mim a tua glória. A irmã quer sentir um pouquinho da glória de Deus, o irmão quer sentir um pouquinho, abre agora o teu coração à palavra, deixa de lado tudo aquilo que a tua mente produz, e como voz e som a tua mente, mas ouça agora a voz da palavra, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo, e alcançarás da parte de Deus aquilo que homem nenhum pode fazer chegar à tua vida. Mas nesta noite a palavra chega, entra aos teus ouvidos, desce ao teu coração, purifica a tua mente aqui dentro, anuncia para o teu amanhã que ele será maravilhoso com Cristo, anuncia que a tua vida será uma vida abençoada debaixo da palavra de Deus, anuncia que a tua família será uma família abençoada. Não está falando que não vai ter prova, mas está falando que ela vai ser abençoada, e o dia que dobrares o teu joelho, e ainda que não seja possível dobrar o joelho diante da circunstância, mas quando o teu coração se inclinar aos céus clamando por socorro, o socorro vai chegar na tua vida, o socorro vai descer a tua família, o socorro vai descer a igreja, o socorro vai vir a quem prega, a quem atende, a quem toca. Aleluia, ao nome do Senhor. Por isso vale a pena nós prosseguirmos nesse propósito tão santo. Não tem nada aqui hoje dizendo vai aumentar a tua conta bancária, o saldo, não tem, mas se Deus quiser ele pode fazer, não está falando que vai mudar o teu carro, mas se ele quiser e vendo o teu coração, ele pode fazer isso. Mas tem uma coisa, diante do assunto da palavra, Deus quer aqui hoje enobrecer a tua vida com virtudes maravilhosas, derramar virtudes que você ainda não tem, fazer a tua boca se abrir com palavras que ela ainda não falou, uma linguagem que a tua boca não conhece. Glória ao nome do Senhor. Deitarás para dormir o teu sono. Alguma coisa, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Vai buscar o que são visões, o que são revelações. Deus fará chegar à tua mente, Deus fará chegar a ti também as visões e as revelações, fará e mostrará as necessidades para que você possa servir ao Senhor naquilo que Ele requerer da tua alma também. Glória ao nome santo do Senhor. No demais, irmãos, prossigamos nesse propósito tão maravilhoso. Vale a pena cada segundo na presença de Deus. Amanhã é terça-feira, a moça vai para a faculdade, o mocinho vai lá para o cursinho, para as faculdades, para as empresas. Quantos sentimentos terríveis, quantos espíritos estão lá. Teus olhos não veem, mas Deus neste momento blinda a tua alma e o teu coração. A luz da palavra brilhará sobre ti. Entrarás nos lugares terríveis como luz no meio das trevas. As trevas têm que dissipar para você passar. Em nome do Senhor Jesus. Vai com o teu propósito. É com o teu propósito. Vai em frente em nome do Senhor Jesus. Não causa problema a ninguém, não, Senhor, tu sabe. É o desejo do meu coração, mocinho, mocinha. Vai em frente, faz tudo que está ao teu alcance. No demais, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, ele vai te surpreender nos dias da tua vida, com obras maravilhosas, com milagres que alguns deles até estão escritos aqui. Cura ele pode, multiplicar ele pode, nós não podemos, mas ele pode, e a fé que está no teu coração fará alcançar sem dúvida alguma. Deus seja louvado. Amém.
Santo Deus, irmão, dia 23/9 de 2025, Vila Antonina, Ezequiel, capítulo 37. Irmão Walter, cooperador. Irmãos, nós também temos aqui, em tempos reais, irmãos, no dia 19, 20 e 21 de setembro, foram feitas 47 buscas de dons realizadas simultaneamente, 20/9 às 19h30. Exceções: Parque Sevilha, Vila Clementino e João Clímaco. Os batismos foram dia 21/9 às 18 horas, Jabaquara 34, irmão Dorival Júnior. Jardim Elba foram 70, irmão Alex Melo. Total 104 irmãos e irmãs. Resultados gerais, irmãos: 6.030 visitas agendadas, 4.290 missionários, 125 selados com a promessa. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Cristo Jesus, irmãos. Esse que nós servimos pela graça e misericórdia de Deus. Vamos deixando aqui os pedidos de orações. Deus abençoe grandemente a todos. Fique com Deus.